Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu sou Laura Couto e hoje a gente vai falar sobre como tecnologia e inteligência artificial têm mudado o mercado de trabalho. Para poder me ajudar nessa conversa, eu convidei a Luciana Magalhães, que é co-founder e HR partner da Estratégia, que é uma consultoria que tem se proposto a tornar a inteligência artificial mais simples, fácil e segura para as empresas. Luciana, seja muito bem-vinda ao Conecta News. Obrigada por ter topado ter essa conversa com a gente. Eu acho que vai ser muito produtiva. Obrigada, Laura. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar aí com vocês um pouquinho da estratégia. Eu queria, então, falar justamente sobre a visão, a filosofia dessa empresa. É uma consultoria que tem uma premissa que é bem interessante, que é inteligência artificial não é sobre tecnologia, é sobre estratégia. O que isso significa na prática? Então, quando a gente afirma isso, a gente está falando de propósito e intenção. Nós acreditamos que a tecnologia ela é meio e não fim. Né? Então, quando a IA ela pode automatizar, ela pode fazer cruzamento de dados e até algumas análises aí preditivas, a gente está falando de uma perspectiva mais humanizada. Né? De fato, olhar para a tecnologia, para a IA que está aí, já é uma realidade, mas trazer um ancoramento de estratégia, né? De fato, aquilo que faz sentido para a empresa ou não. Aquilo que está conectado com o negócio e que vai fazer a diferença. Eu acho que a gente está falando de um boom de inteligência artificial. Porque antes a gente falava muito de tecnologia, mas eu acho que a inteligência artificial acabou ficando muito mais acessível, muito mais barata para algumas empresas. E isso faz com que as pessoas, às vezes, comecem a utilizar IA sem nenhum tipo de estratégia e sem nenhum tipo de propósito. Você vê aí nessa consultoria que esse é o principal gargalo dentro das empresas, quando a gente está pensando em entrar com o IA dentro ali dos negócios, ou há ainda outros problemas que essas empresas enfrentam? Então, eu acho que sim, tem esse gargalo de não conectar, né, com, de fato, assim, o porquê de colocar essa nova ferramenta ali dentro da empresa, disponibilizá-la para as pessoas. A gente sempre faz uma pergunta inicial, né? O que você quer transformar e por que você quer transformar? Então, quando a gente consegue conectar esse porquê, a gente consegue utilizar a inteligência artificial de uma forma mais diretiva e trazendo resultado, obviamente. Eu acho que tem uma questão do modismo, de se falar principalmente aí a IA preditiva, mas tem alguns riscos que a gente precisa olhar quando trata-se de uma empresa, né, de uma organização, de um número ali que a gente está considerando de pessoas, mas também vinculado à imagem, a questões de LGPD e outras questões aí também que precisa ter cuidado na utilização dessa IA. E hoje, que tipo de diferença você vê na hora de mudar decisão e também resultado? Que diferença tem uma empresa que utiliza a inteligência artificial para chegar nesse objetivo, tendo a IA como meio, e aquela empresa que ainda não passou por essa transformação tecnológica? Ela ajuda a fazer análises mais complexas, né? Então, aquilo que antes a gente demorava dias, às vezes até meses para poder construir, a gente consegue hoje, com uma inteligência artificial, ter uma análise assim, bem mais objetiva e rápida. Obviamente que isso vem em dupla com a habilidade humana, né? Então, assim, se eu não tenho profissionais ali que conseguem fazer uma leitura para uma tomada de decisão assertiva, não é uma ferramenta ideal para se colocar. Mas quando você entende o porquê, quando você coloca ali a IA para trabalhar para você, para trazer alguns resultados, e você tem o senso crítico diante desses resultados, com certeza ela diminui tempo e ajuda em tomadas de decisões mais complexas. A gente estava falando no início, foi a primeira fala que você trouxe para a gente, Luciana, justamente sobre pensar, estruturar e responder por que você quer essa inteligência artificial. Isso demanda um processo de ouvir. Ouvir Sim. dentro da empresa, ouvir os seus colaboradores, ouvir também a galera do C-Level, né? O pessoal que vai tomar essa decisão e entender realmente qual que é o objetivo que você quer antes de implementar essa
tecnologia, essa ferramenta. Esse processo de consulta dentro das empresas, ele ainda é subestimado? Ou a gente está falando de uma nova percepção dentro da gestão? Eu pergunto isso porque acho que existe, de fato, um imediatismo. Aquela coisa de, se eu não fizer essa revolução tecnológica dentro da minha empresa, eu vou perder um bonde que está passando rápido, e eu preciso não necessariamente ser pioneiro, mas tentar andar junto com essa tecnologia. E aí, às vezes, a gente pode ficar um pouco atrás quando a gente está pensando justamente nesse processo consultativo, de consultoria mesmo. Isso ainda é uma realidade, ou você acha que a gestão já está mudando esse olhar de ter um pouco mais de cautela antes de tomar essa decisão? Então, eu percebo que algumas empresas, sim, estão olhando para isso com cautela, trazendo... porque a IA, ela não é sobre TI, né? Ela não é só da área de tecnologia. A IA, ela vai ajudar o negócio de uma forma geral. Então, quando a gente fala sobre a implantação de uma ferramenta de IA, a gente precisa tirar um pouco também aquele paradigma de que é uma ferramenta milagrosa e que a gente vai conseguir resolver todos os problemas da empresa. Por isso que é importante, às vezes, contratar uma consultoria para fazer um diagnóstico, entender ali quais são os principais gargalos da empresa que a IA poderia ajudar, para poder, de fato, trazer uma ferramenta que conecte com o negócio e que traga os resultados esperados. Então, eu vejo, né, aí algumas empresas utilizando a IA sem alinhar isso com a cultura, com os objetivos estratégicos, e isso acaba se tornando um risco. Ou até mesmo quando utiliza a IA, os funcionários utilizam uma IA que às vezes é pessoal, ela não está vinculada ali a uma ferramenta homologada pela empresa, ou uma ferramenta que foi devidamente treinada, né? As pessoas foram devidamente treinadas para utilizar a ferramenta IA, de fato, ali para a empresa. Você corre um risco de imagem, você corre um risco de dados serem vazados ali, de ter problema com LGPD, que é a famosa Shadow AI, né? Que é aquela sombra da IA. Então, será que eu estou ciente, né? Que eu tenho consciência de como que os meus colaboradores estão utilizando a IA no seu dia a dia? Eu já tive história aí de empresas que pegavam, por exemplo, a folha de pagamento, colocava na IA para fazer alguma análise e aí? Se esses dados vazam para o mercado, né, são dados sensíveis, são dados de pessoas, de valores, e outras, né, outras informações também que você pode colocar ali pedindo para a IA te ajudar numa análise, mas que às vezes é uma ferramenta que não é homologada para a empresa. Então, é um trabalho muito forte de cultura, de conscientização, de olhar para o negócio. Ele é multidisciplinar, né, porque muitas vezes ali não é a área de tecnologia que vai angariar, é o negócio em si. Então, tem que ter o RH envolvido, jurídico, compliance, a área de operações da empresa de uma forma geral. Então, vamos trazer essa conversa para a prática, para aquela pessoa que está escutando a nossa conversa aqui no Conecta News e está pensando, beleza, quais são os primeiros passos que eu preciso tomar, quais são os primeiros passos inteligentes que eu preciso tomar para fazer com que a minha empresa implemente inteligência artificial com segurança e principalmente estratégia? Eu acho que a primeira coisa é, de fato, se perguntar o que a inteligência artificial vai resolver, né? Então, ela é uma ferramenta que, de fato, vai conseguir trazer o resultado que a gente espera. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, olhando para a estratégia da empresa, ela vai ajudar nesse crescimento? Diante desses problemas que ela resolve e da estratégia apresentada, a gente consegue ter uma evolução e entregar o resultado esperado? A cultura, ela suporta isso? As pessoas estão preparadas? Elas estão bem informadas? Existe um trabalho de gestão da mudança para que a entrada de uma nova ferramenta para dentro da empresa, ela seja utilizada na sua total potencialidade? Então, acho que são algumas perguntas bem estratégicas que, né, a alta liderança, principalmente, precisa fazer, mas também, às vezes, é criar um comitê, né? Tem muita empresa que já tem comitê de inovação, mas um comitê de AI multidisciplinar que possa trazer esses insights aí do que realmente pode ser resolvido com uma ferramenta de IA. E acaba que a gente volta para o tópico de cultura organizacional, porque
Eu queria entender se o mercado de trabalho está preparado para poder lidar com essa mudança, porque todo tipo de mudança vai doer. E quando a gente está falando de tecnologia, existe aquele fantasma da IA vai roubar meu trabalho, o ChatGPT vai roubar meu trabalho, a qualquer momento um robô vai entrar aqui na sala e eu vou ser substituído. Eu acho que isso ficou muito no imaginário do brasileiro, do trabalhador que está vendo a inteligência artificial, que está vendo essa tecnologia ficar cada dia mais comum. Como que um bom líder consegue fazer com que esse processo seja feito de uma maneira correta, garantindo segurança também para os colaboradores? Eu acho que o líder, ele, assim, já trazendo um pouquinho, você falou de cultura, e aí a gente entra um pouco nessa questão até das próprias competências, essas competências que estão mais latentes aí no mercado de trabalho atualmente. Eu acho que o líder precisa desenvolver algumas competências, ter essas competências muito bem claras na cabeça dele. Então, assim, a questão da adaptabilidade, a perspectiva de responsabilidade, o famoso accountability, né? De você ter ali uma responsabilidade que ela extrapola um pouco o que está no seu job description. Então, é fazer uma análise desse todo e mostrar pro seu funcionário, pro profissional que está ali atuando junto a ele, o porquê da importância da ferramenta, mostrar sentido, mostrar o seguinte, olha, com essa inteligência artificial a gente vai conseguir diminuir esse tempo aqui de algo que você operacionalizava antes e que agora você vai poder desenvolver novas habilidades. Tem o mito, né, de fato, de que a IA vai substituir, mas eu não acredito, de verdade. Nós, na estratégia, a gente acredita que a IA ela vai potencializar resultado e ela vai trazer mais liberdade para os profissionais. Então, consequentemente, a gente fala de cada vez mais ter relações humanas, valorizar o que realmente importa. Então, aquilo que antes era super operacional e que demandava um tempo de ficar ali numa concentração isolada, né, sozinho ali para resolver um problema, com a IA ela consegue resolver isso e você tem ali disponibilidade de tempo para poder investir no relacionamento com seus pares, né, no aprendizado de outras técnicas, né, e ampliar aí essa percepção do que só o ser humano consegue fazer. E naquele dilema, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, soft skills primeiro, né? Totalmente. Esse cuidado pessoal primeiro, antes da Sempre. inteligência artificial. Sempre. E assim, a gente está vendo um movimento de mercado de requalificação, de reposicionamento das pessoas também com relação a algumas habilidades. Isto está exigindo da gente se desenvolver em aspectos que antes não era necessário. Eu trouxe aqui um pouco sobre a perspectiva da gestão da mudança e eu trabalho com gestão da mudança há mais de 20 anos. E eu acho que em qualquer mudança, seja física, seja estrutural, seja de processo, seja implantar um novo sistema, uma tecnologia como a inteligência artificial, ela precisa ser muito bem comunicada, ela precisa ter clareza de que as pessoas estão entendendo e que aquilo está fazendo sentido, ela tem que estar conectada com essa cultura e as pessoas precisam ser treinadas também para ganhar essas habilidades e conseguir, de fato, executar as atividades de acordo com todas essas ferramentas que estão disponíveis. Você falou um pouquinho sobre essa experiência que você já tem e eu queria falar sobre uma outra área que a gente está falando sobre tecnologia, inteligência artificial, mas eu sei que você tem um currículo muito extenso na área de recursos humanos. E aí eu queria também trazer um pouco disso para a nossa conversa, sobre como que foi esse processo de fazer uma transição para uma área que às vezes pode ser muito tradicional, que é a área do RH, para essa atuação mais voltada à inovação e transformação digital. Eu acho que isso mistura um pouco com a minha história de vida. Eu comecei, né, eu fui mãe muito nova, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E com isso eu fui, de fato, aprendendo ali algumas habilidades um pouco diferentes. Então eu lembro que o meu primeiro estágio foi numa empresa do governo, inclusive, né, do governo de Minas, e eu trabalhava com a parte de qualidade, processos. E eu fiquei muito curiosa, para colocar os processos, eu quis colocar ali, fazer um site. Então, eu fui, de forma curiosa, tentando construir algumas habilidades. Então, isso já vem ali comigo desde sempre. Mas, estando no RH, eu sempre olhei para o RH de uma forma seguinte: como que o RH pode atuar
de uma maneira que ele se conecte com o negócio. Que não seja aqueles programas tradicionais de recursos humanos, mas que possa se conectar com o negócio. E aí as empresas que eu fui trabalhando aí ao longo da minha carreira, sempre muito preocupadas com essa questão da inovação, da automação, de como que poderia melhorar processos, de fato, para melhorar resultados e ganhar ali essa sustentabilidade. Então, esse lado da tecnologia, da inovação, ele sempre teve como lugar de provocação, né? Como fazer um RH diferente e trazer uma nova perspectiva para uma área que muitas vezes ela está muito voltada para operação, né? Em algumas empresas ainda, departamento pessoal, né? Programas de desenvolvimento mais não engessados, mas que vão entregar ali um desenvolvimento de líder, mas que às vezes desconsidera o negócio. Então, trazer essas ferramentas para dentro do RH, para que o RH esteja ali como parceiro, de fato, do negócio. Isso é interessante porque eu acho que a nossa conversa tem induzido para esse ponto, que é a gestão de liderança, né? E uma gestão que, de certa forma, está muito atrelada até a forma que o RH vê essas mudanças corporativas, né? Dentro da própria empresa. E aí, você acha que o recurso humano ele pode ser realmente protagonista também nesse processo de inovação digital, né? Não sair só ali da galera que está na ponta fazendo esse processo de transformação, mas trazer um pouco para o bastidor, para essa pessoa que está responsável por gerir também uma equipe, né? Acho que isso que é mais interessante quando a gente está pensando nessa transformação do RH. E acho legal você também trazer esse lado quase que empreendedor, né, da sua história. Teve Sim. um pouco disso também. Com certeza. Eu acho que o RH, ele precisa, e aí assim, eu não gosto muito de usar assim, tem que ou precisa de, mas eu acho que é um movimento que as empresas que realmente querem crescer, querem gerar resultados cada vez, né, mais exponenciais. A gente está num mundo totalmente conectado, globalizado, então assim, a gente consegue de fato expandir a percepção e o negócio em si em vários nichos e mercados. Mas eu acredito muito que o RH, ele é quem vai ajudar nesse processo. É aquela área que está ali lado a lado, né, com a alta liderança, que vai ajudar nas tomadas de decisões, que vai ajudar nessa parte de estratégia também, de governança. Por quê? Se clientes são pessoas, né, o Simon Sinek, ele fala isso o tempo todo, em alguns livros que ele já fez. Então, se a gente está falando que clientes são pessoas e as pessoas também são que fazem os negócios, se a gente não cuida das pessoas, a gente não está cuidando do negócio. Então, quando a gente olha para o RH nesse lugar de uma maior estratégia, um lugar de trazer para o negócio uma potencialidade ainda maior, a gente está falando de um RH ativo, de um RH que está ali contribuindo para uma tomada de decisão, que está analisando todos os riscos, né, diante de uma possível decisão de negócio mesmo. Então, eu acredito muito nesse papel do RH mais estratégico. Legal demais. Luciana, eu queria trazer alguns outros exemplos para a nossa conversa, voltando um pouquinho para a questão de inteligência artificial, de cases ou situações que você já acompanhou ao longo aí da sua carreira, de processos que deram certo. Tanto pode ser no RH ou outras empresas, nesse processo de IA e de tomada de decisões, para a gente poder trazer para o nosso ouvinte bons cases de sucesso. Legal. Eu acho que hoje, né, já tive cases aí de, por exemplo, você pegar ferramentas de inteligência artificial voltadas para gestão de clima, por exemplo, onde você tem um resultado ali mais rápido do que o tradicional normalmente traz, mas onde você cruza dados e você consegue ver quais são os riscos de um possível turnover em determinada área. Se tem um baixo engajamento, cruzando com isso, eu consigo perceber, inclusive, se tem algum problema de liderança e como que está a saúde mental da equipe, né? Porque hoje a gente tem aí também a NR1, que está trazendo todo esse aspecto aí dessa obrigatoriedade para essas doenças psicossociais. E a IA, ela pode ajudar em ferramentas para minimizar esses impactos e ter análises assim mais precisas, mais diretas, mais corretivas. Porque
quando você vai olhar para uma grande empresa, você vê diversas áreas ali dentro, com, às vezes, até mais de 100 colaboradores numa única área. E aí você consegue entrar no detalhe do problema, né? Através da IA, você consegue fazer esse cruzamento de dados e tomar decisões antecipadas para fazer esse cenário mudar. Então, trabalhar o desenvolvimento de líder, trabalhar ali ações de engajamento, de saúde mental, ações que vão, de fato, fazer com que a jornada do colaborador ela fique maior dentro das empresas, considerando esses diagnósticos. E quais foram os principais erros que você também percebeu ao longo aí da sua carreira, justamente por causa desse imediatismo ou também por terem empresas que tentaram colocar a inteligência artificial de uma forma errada? Quais são os principais erros? Eu acho que é isso, é olhar para a IA de uma forma muito imediatista. Achar que ela vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. Se a gente não faz essas perguntas, né, do porquê que eu estou aplicando uma ferramenta, as pessoas entenderam isso, porque a IA em si, a gente, né, ela tem diversas soluções. Hoje tem empresas que trazem soluções aí de diversas formas. Eu te dei exemplo de uma solução, né? E existem outras. Existem soluções que você consegue, através de uma IA, fazer um mapeamento de processo, coisa que antes a gente demorava mais tempo para fazer. Hoje você já consegue. Você consegue, né, fazer análises financeiras, enfim, descritivos de cargos, salários e estrutura, de acordo com a demanda daquela empresa. Mas o problema é você não olhar para a sua estratégia. Então, assim, pensando em 2026, qual que é a estratégia que eu tenho enquanto empresa para 2026? Eu quero crescer aí, sei lá, 10% no meu resultado. Esse crescimento, o que me impede de fazer esse crescimento nesse momento? Me impede porque eu tenho uma área determinada ali que tem alguns processos falhos. Então, se eu não consigo entender de fato qual que é o meu problema e eu ponho a IA lá só para falar que eu utilizo a IA, não vai dar certo. Com certeza você vai ter alguns erros ali para poder melhorar ali aquela ferramenta. Um outro ponto é não fazer a gestão da mudança da implantação de uma ferramenta de IA. Então, é como se você estivesse implantando o sistema sem treinar ninguém. Ou seja, quase ninguém vai utilizar, né? Então, tem que realmente ter um processo de comunicação, de conscientização, olhar de fato, né, o que muda, o que fica e o que não fica. Aquelas pessoas que são mais impactadas, elas estão sendo cuidadas? Tá tendo uma comunicação direta com elas? Um possível desenvolvimento de novas habilidades para manter ela na empresa ou até a empregabilidade dela? Eu acho que tem várias responsabilidades aí por trás disso. Então, em resumo, antes de colocar a tecnologia no ar, pegar o bom e velho papel e caneta. Exato. E colocar ali tudo na ponta do lápis, colocar tudo ali com um diagnóstico, de fato, né? Exato, exatamente. Fazer uma análise mais aprofundada do que realmente é necessário para o negócio. Luciana Magalhães, co-founder e HR partner da Estratégia. Luciana, mais uma vez eu te agradeço por esse papo super produtivo. Eu acho que a gente, aqui no Conecta News, a gente tem se proposto a trazer uma conversa que é acessível, que é fácil, que é compreensível para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente também no YouTube, e trazer um pouco mais dessas dicas práticas que, no final do dia, é o que está movendo praticamente o mundo, tecnologia e inteligência artificial. Então, eu te agradeço por esclarecer esses pontos aqui pra gente. Eu que agradeço o convite, foi ótimo conversar com você, passou rápido, né? Rapidinho, a gente pisca e já acabou. Foi ótimo. E eu estou à disposição, né, para os ouvintes da 98 News e, né, para poder trocar e poder contribuir aí também. Legal demais, obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Nossa convidada de hoje foi a Luciana Magalhães, co-founder e HR partner da Estratégia, uma consultoria que propõe inteligência artificial de forma segura, fácil e simples. Até o próximo episódio.